Aqueles que permaneceram, eu agradeço imensamente. Algumas vezes nós nos confundimos e nós não entendemos bem por que a gente vem à casa de oração. Alguns amigos queridos, acham que o simples fato de vir aqui e ter alguma atividade, ter alguma atribuição é mais que o suficiente. Outros acham que basta tomar o passe, basta comprar alguma coisa no Bazar da Pechincha, basta consumir alguma coisa na nossa lanchonete. Não é esse o intuito da casa de oração. Aliás, a doutrina espírita, como o próprio nome diz, é um lugar onde nós aprendemos. E é nesta sala que nós aumentamos o nosso saber, que nós ampliamos os nossos horizontes. Mas a grande maioria está mais preocupada em comer pão de queijo. Aos senhores que permaneceram aqui e que estão predispostos a entenderem um pouco mais da doutrina, a terem um maior discernimento dos caminhos que as vidas dos senhores tomaram, nós imensamente agradecemos. Nós entendemos que quanto mais nós conhecemos a verdade, mais nós conseguimos solucionar problemas. Jesus disse isso: conheça a verdade e a verdade te libertará. É muito bom os senhores passarem pelo médico corporado, é muito bom os senhores e as senhoras tomarem passe, mas é mais importante os senhores ouvirem o Evangelho de Jesus. Se nós estudássemos o Evangelho de Jesus, como faz, por exemplo, Edivaldo Pereira Franco, que já passa dos 90 anos e que até hoje, diariamente, estuda o livro dos Espíritos, estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, e sempre diz, do alto do seu grande conhecimento, sempre existe algo novo para nós aprendermos. Sempre existe uma nova ótica, um novo ponto de vista que antes tinha passado, tinha fugido da nossa percepção. Nós precisamos trabalhar mais por nós, para que nós tenhamos condição de trabalhar pelos outros, aqueles que nós amamos, não é mesmo? E assim, nós vamos ler uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que chegou a nós pelas mãos do Chico e foi ditado pelo Espírito de Emmanuel, e fala justamente sobre o trabalho. Vejam só, tem uma passagem no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 15, que diz: e Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu também continuo trabalhando. Palavras de Jesus. E Emmanuel diz: em todos os recantos, em todas as casas de oração, nós observamos criaturas queixosas, insatisfeitas com a própria vida, quase todas pedindo socorro. Raras amam o esforço que lhe foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Ou seja, nós escolhemos o que nós queremos fazer. Nós queremos ajudar, desde que essa ajuda atenda aos nossos anseios, desde que o nosso trabalho não nos dê muito trabalho. Nós queremos ajudar, mas a gente escolhe a forma como nós iremos ajudar. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam trabalhar nas cidades. O problema, contudo, não é de gênero e de tarefa, mas de compreensão da oportunidade oferecida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas do pretérito obscuro. Ou seja, nós achamos que nós estamos cumprindo com as nossas obrigações fazendo uma doação eventual. Nós achamos que nós estamos salvos quando nós estendemos uma das nossas mãos em amparo a alguém. Nós nos achamos muito melhores do que nós realmente somos. Nós nos achamos quites com a providência divina. E vez por outra nós olhamos para os céus e dizemos: Deus, eu tenho sido muito bom
eu estou merecendo uma mãozinha aí de cima. Nós fazemos muito pouco e cobramos muito caro por esse pouco. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, vulgarmente chamado de Pai Nosso, nós dizemos assim: que os céus nos ajudem e que Deus nos perdoe do mesmo modo que nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E nós temos feito isso, nós temos perdoado as pessoas, nós temos nos dedicado mais aos outros do que a nós mesmos? Ou primeiro vêm os nossos desejos, os nossos anseios, a satisfação dos nossos caprichos, e se sobrar algum tempo, nós dedicamos aos outros? Nós ainda não entendemos a oportunidade divina de ajudar, a oportunidade divina de trabalho. A grande maioria dos frequentadores das casas de oração acham que o simples fato de vir 1, 2, 3 vezes na semana é mais que o suficiente, e que tem um lote reservado no céu, que tem já garantida a sua passagem sem nenhum tipo de obstáculo, porque fizeram o trabalho de caridade, porque ajudaram um ou outro. E nós, todos nós, nos esquecemos. O trabalho não para, Deus não para, Jesus, dissemos aqui, não para de trabalhar. O trabalho é ininterrupto, porque a misericórdia divina é ininterrupta, e a bondade dos nossos grandes espíritos é ininterrupta. Nós não trabalhamos só quando nós estamos aqui reunidos, nós trabalhamos no dia a dia, nas pequenas atividades, onde quer que nós estejamos. Nós precisamos tornar as nossas vidas um evangelho. Nós precisamos consagrar não algumas horas do nosso tempo ao estudo e ao exercício da caridade, ao exercício da divina doutrina que nós abraçamos, mas nós devemos dedicar tempo integral. De que me vale vir aqui rezar? De que me vale vir aqui trazer algum tipo de contribuição, se no resto da semana eu acho como se fosse um tirano, como se eu fosse um déspota, como se eu fosse alguém acima do bem e do mal? Qual é a lógica que nós encontramos quando eu escarneço lá fora, mas aqui eu assumo uma postura de santo? Qual a utilidade do trabalho que eu tenho? Qual o ganho que eu absorvo no trabalho na casa de oração, se eu escolhi o que eu tenho que fazer? Se eu me dediquei por pequenas horas, se o meu pensamento não está conectado com o ambiente, eu estou aqui, mas o meu pensamento não está aqui. Eu estou aqui, mas o meu coração está longe daqui. Nós observamos essas coisas todos os dias, e nós lamentamos, e não é um julgamento, por favor, mas nós lamentamos profundamente aqueles que agem dessa forma, porque nós entendemos que cavam a própria cova, e depois, quando a taça da iniquidade transborda, as pessoas voltam os olhos para os céus e, de mãos postas, de mãos rogando aos céus, perguntam a Deus: o que foi que aconteceu? Eu rezei, eu fiz caridade, eu ajudei. Não. Sabe o que nós estamos fazendo? Cuidando só de nós mesmos. Estamos pensando só em nós mesmos. Nós estamos trabalhando só para nós mesmos. Os nossos interesses, eles sobrepujam o interesse dos demais. Nós estamos preocupados com a gente, não com os outros. Não é com a casa de oração que nós frequentamos,
não é sequer com o trabalho desenvolvido. O que não existe em nós é comprometimento, é compromisso. Fora daqui, tem muita gente passando fome, tem muita gente passando necessidade, tem muita gente extremamente necessitada da nossa força de trabalho. Nós somos uma parcela, pasmem, nós somos uma parcela privilegiada, porque nós ainda, apesar de todas as dificuldades, nós temos o que comer, nós temos onde dormir, nós temos ainda as pequenas alegrias dos momentos de lazer, de prazer. Muitos dos nossos irmãos não têm este privilégio que nós estamos tendo. E falando sobre essa capacidade de se doar, esse esquecimento de si mesmo em detrimento do outro, nós nos lembramos da palavra misericórdia. A palavra misericórdia, miserere, que significa ter compaixão, com a palavra cordis, cuore, coração, ter compaixão de coração. Misericórdia é isso, ter compaixão de coração. É isso que nós temos feito? Não, né? Não. Nós temos cumprido com as nossas obrigações. Algumas pessoas vêm à casa de oração não porque se sentem bem, não porque sabem que é necessário, que precisam. Não. Vêm à casa de oração para reencontrar amigos, para manter conversações que nada têm a ver com o trabalho desenvolvido na casa. Vêm para uma reunião de amigos, para um converscote dominical. Vêm para atender os seus próprios anseios. A última coisa que muitos de nós se lembram é que nós estamos aqui trabalhando pela melhora de todos à nossa volta, da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta. Nós não estamos aqui simplesmente para encontrar as pessoas que não são simpáticas. Nós estamos aqui para encontrar pessoas de temperamento difícil. Nós estamos aqui para oferecer a nossa alegria, o nosso conhecimento, a nossa capacidade de amar e de distribuir esse amor para aqueles que ainda não chegaram nesse estágio. Se nós sairmos de casa, se nós sairmos das nossas casas esperando encontrar aqui só flores e risos, então nós estamos vindo no lugar errado, nós estamos equivocados. Aqui nós encontramos dor, nós encontramos queixumes, nós encontramos todo tipo de mazelas, mas a gente vem com o coração cheio de alegria para dizer para esses nossos irmãos menos afortunados, ou que ainda tateiam nas trevas: irmãos queridos, irmãs queridas, filhos de Deus, o que é que nós podemos fazer para ajudar? O que é que nós podemos fazer para aliviar o fardo que você carrega? Como é que nós podemos te orientar para você ter um dia mais suave? Como nós podemos influenciar de forma benéfica, de forma proveitosa a sua vida? Permita, meu irmão, minha irmã, passar a minha própria experiência pessoal. Permita, meu irmão, minha irmã, passar aquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi ao longo dos anos. Talvez lhe seja útil. É esse o móvel, deve ser esse o móvel das nossas ações. Não é sair de casa para vir tomar sopa e para dar risada. Não é para vir aqui fazer algazarra. Sim, nós podemos e nós devemos sorrir mais. Nós devemos aumentar os nossos laços de amizade, de simpatia. Nós devemos fortalecer esse sentimento que nos une. Nós devemos todos olharmos para a mesma direção. O Evangelho do Cristo é o caminho,
E o ponto final, a chegada, é a casa de nosso Pai. Ou seja, a nossa elevação moral. É nós nos melhorarmos. É nós, enfim, entendermos que nós não viemos aqui para outra coisa que não seja aprender. É difícil nós ficarmos sentados enquanto alguém fala. É difícil, mas é necessário. Os estudantes sabem disso. É difícil ir para a aula todo dia? É difícil, mas é necessário. É difícil fazer a lição de casa? É difícil, mas é necessário. Nós não estamos sequer assistindo a aula. Nós não estamos fazendo as nossas lições de casa. Por quê? Então logo termina a oração inicial, cada um vai para os seus afazeres, achando que está cumprindo com a sua obrigação. Quem de nós aqui, quantos de nós aqui se preocupa em chegar no seu círculo de amizade, chegar na sua própria família e dizer: tenho frequentado uma casa assim assado e lá eu tenho me sentido bem, vai lá. Quantos de nós indicam a casa que tem feito bem para os senhores? Porque ninguém está aqui pela primeira vez. E se voltaram, como nós dissemos a semana passada, nós agradecemos, é porque gostaram. Mas quantos de nós se dedica a isso que tem feito bem para nós? Então nós somos tão mesquinhos assim, que o que é bom para a gente não é bom para aqueles que nós amamos, para aqueles que nós conhecemos. Nós estamos observando uma evasão, uma diminuição grande da frequência nas nossas casas. E eu coloco no plural. Aqui em Santana de Parnaíba, em Peruíbe, o que é que tem acontecido? Parece que aos sábados, às quartas-feiras, às segundas, enfim, os dias em que nós nos reunimos, outros tantos têm afazeres muito mais importantes. Eu não costumo ser tão incisivo. Eu não tenho o hábito de ser tão azedo, principalmente num sábado de manhã. Mas seria tão bom se nós atentássemos para essa oportunidade que nos é dada de nós nos reunirmos, rostos conhecidos. Nós não sabemos nominar cada um, não sabemos o nome de cada um, mas todos são rostos conhecidos. Que nós aumentemos essa nossa interação, que nós nos conheçamos mais, que nós nos inteiremos mais da doutrina que nós achamos boa. Tanto nós achamos boa que nós voltamos. Que a gente traga aqueles que nós amamos e que a gente acha que precisam de uma ajuda. Tragam mais. Vamos encher as nossas assembleias, vamos encher as nossas casas, vamos ajudar as nossas casas, vamos nos empenhar. Isso vale para os que estão sentados e para os que vêm colaborar também. Vamos nos comprometer mais, porque se é bom, vamos assumir a nossa cota de responsabilidade nesse bom. Vamos mostrar àqueles que nós amamos, aqueles que vivem sob a nossa tutela, que vivem a dependência dos nossos esforços: olha, vai lá, eu fui, é bom. Vamos mudar um pouco o foco. Alguns de nós chegam em casa e falam: vai lá, tem sopa de graça. Vai lá, tem um bazar da Pichincha muito barato. Ah, mas tem a palestra. Não, isso não importa, isso não é necessário. Doutrina espírita. Se nós procurarmos o significado da palavra doutrina, nós veremos que não tem nada a ver com comércio, tem a ver com ensinamento. Doutrina é ensinamento. Cada vez que os senhores vêm, que os senhores se dignam a ficar sentados aí e ouvir, que seja 5, 10, 15, 20 minutos, e tudo que é falado aqui
Não sai da nossa cabeça a esmo. Sai de livros, de literatura séria, de literatura comprovadamente séria. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se o nosso Pai Criador, que não cessa de trabalhar, e também o seu Filho, Jesus, nosso irmão, não deixa um dia sequer de se dedicar à humanidade. Então, queridos de Deus, quando todos nós nos sentirmos cansados, lembremos-nos de Jesus Cristo. Lembremos-nos que Jesus Cristo continua trabalhando. Que Jesus Cristo, Ele continua orando pelos que morreram, pelos que partiram. Mas Jesus ora também pelos que mataram. Porque nós achamos muito piedoso da nossa parte emitir um pensamento de condolências, de pesares para aquele que foi. Mas é aquele que proporcionou a partida do outro, o que matou. Nós nos damos ao trabalho de orar? Não, né? A gente diz assim: que ele queime no fogo eterno do inferno. Todos somos irmãos, todos. Os homens bomba, os fascínoras, os assassinos, os estupradores, os traficantes, todos são nossos irmãos. E quando é que chegará o tempo que nós aprenderemos a amar a todos indistintamente e a lamentar os erros dos nossos irmãos? Vejam, a lamentar, não julgar. Não julgar. Nós lamentamos aqueles que ainda não encontraram uma saída honrosa para suas próprias vidas, para os seus problemas. Nós lamentamos aqueles que ainda equivocadamente acham que se resolvem os problemas com violência. Nós lamentamos aqueles nossos irmãos, não esqueçamos disso, que ainda se dão a todo tipo de vício. Os viciados são nossos irmãos. Os traficantes são nossos irmãos. Nós lamentamos. Oremos por estas pessoas. Oremos por estas pessoas violentas, pelos assassinos, enfim, pelos bandidos. Oremos. Oremos pelos nossos queridos, os nossos entes queridos, por aqueles que nos são simpáticos, mas oremos também por aqueles que ainda nos causam antipatia. É isso que nos torna melhores. É isso que nos torna verdadeiramente filhos de Deus. Porque Deus ama a todos. Deus não nos ama mais só porque a gente vem aqui aos sábados pela manhã. Jesus não cuida mais da gente só porque a gente vem aqui e faz cara de santo e toma passe. Jesus cuida de todos, nas penitenciárias, nos guetos, nas ruas. Que a gente aprenda a amar como Jesus amou a todos. Jesus sequer julgou a mulher adúltera. Nós estamos precisando crescer moral e espiritualmente. Nós precisamos nos melhorar urgentemente. Nós precisamos mudar os nossos conceitos de caridade. Caridade é também nós emitirmos pensamentos de consolações às famílias daqueles que tiveram a vida ceifada, daqueles que sofreram todo tipo de maldade. Mas a gente precisa, queridos de Deus, ter o nosso coração constrangido pela maldade alheia e orar por aqueles que ainda obram na iniquidade. Deus os abençoe. Que todos nós tenhamos um bom final de semana, que a gente consiga aprender a não julgar, mas a lamentar. Vejam, os políticos continuarão roubando a gente, os corruptos
continuarão tentando nos corromper. Os violentos continuarão fazendo violências contra nós. Mas nós não seremos como eles. Nós estaremos alguns passos adiante. E nós tentaremos melhorar tudo que nós encontrarmos à nossa volta. Que assim seja. Deus abençoe, Deus proteja. Os momentos graves, nos acalma. Olha só, nos momentos graves, você acalma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, que são as filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência de minuto a minuto. Vejam só. E não esqueçamos também da lição do Chico, né? Quando o Chico estava desesperado, em ponto de entregar tudo, falar, olha, eu não quero mais nada, Emmanuel apareceu para ele. E o Emmanuel falava assim, o que é isso, Chico? Vai dar chilique agora? O que você tem? Ele falou, estou cansado, meu olho, eu já não enxergo do olho esquerdo, cansei. Aí o Emmanuel falou assim, escreve no papel, isso passa, e põe na cabeceira da sua cama. E o Chico fez isso. Então sempre que o Chico ia dormir, ele olhava para o papel e falava, isso passa. Como de fato, aqueles momentos de dor, de desespero, de desânimo, passaram. E o Chico deixou o papel lá. Os livros do Chico começaram a vender, e as pessoas começaram a vir demais. E aqui o Chico estava, depois de um bom tempo, feliz, em êxtase, alegre. O Emmanuel falou de novo, agora você vai lá no seu quarto e lê o papel, porque isso também passa. Deus abençoe.